Um homem de 68 anos, descalço, parado no meio da calçada, segurando um saco plástico com tudo o que lhe restava no mundo. Atrás dele, a porta da casa que ele mesmo construiu, tijolo por tijolo, com as próprias mãos calejadas, batendo pela última vez. E quem fechou essa porta? Não foi um ladrão, não foi o banco, não foi o governo. Foram seus 3 filhos. Eles o expulsaram como se ele fosse lixo, como se 68 anos de vida não valessem nem o espaço que ele ocupava naquela sala. Mas o que esses filhos não sabiam é que aquele velho calado, humilhado, descalço na calçada, carregava um segredo de 40 anos. Um segredo que em apenas 2 meses transformaria vergonha em vingança e lágrimas em justiça. Se essa história já está mexendo com você, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história como esta. A noite estava fria naquele bairro simples da periferia. O tipo de frio que entra nos ossos e não sai nem com cobertor. Seu Geraldo estava sentado na sua poltrona velha, a mesma poltrona onde ele passara noites em claro cuidando de 3 filhos pequenos depois que a esposa morreu. Ele assistia televisão com o volume baixo, tomando um café ralo, quando ouviu o barulho de 3 carros estacionando ao mesmo tempo na frente da casa. A porta se abriu sem cerimônia. Renato entrou primeiro. Era o mais velho, 42 anos, cara fechada, passos largos de quem já chegou com a decisão tomada. Atrás dele, Cláudia, 39 anos, olhando para o chão, fingindo que não queria estar ali. E por último, Fábio, o caçula de 35, encostado na parede com os braços cruzados, sem coragem de encarar o pai. Pai, a gente precisa conversar, Renato disse. E a palavra conversar soou como sentença. Seu Geraldo pousou a xícara de café na mesa de centro rachada. Ele olhou para os 3 filhos que criara sozinho, 3 filhos que ele alimentara com arroz e feijão quando não tinha mais nada. 3 filhos por quem ele vendera sangue, literalmente, doando plasma em clínicas para comprar material escolar. Conversar sobre o quê, meu filho? Sobre esta casa. Renato cruzou os braços. A gente decidiu vender. O bairro está valorizando, apareceu um comprador interessado. Dá para dividir o dinheiro entre nós 3 e cada um segue a vida. O coração de Geraldo deu um solavanco, mas sua expressão não mudou. Ele tinha aprendido, ao longo de décadas de sofrimento calado, a não demonstrar dor na frente de quem não merecia vê-la. Essa casa está no meu nome, Renato. Eu construí ela com estas mãos. Cada parede, cada telha, cada metro de piso. Renato bufou, impaciente. Pai, o senhor tem quase 70 anos. Mora sozinho neste casebre caindo aos pedaços. Não trabalha mais, não produz mais nada. A gente está fazendo um favor ao senhor. Um favor, Geraldo repetiu, saboreando a amargura daquela palavra. Cláudia finalmente levantou os olhos. Pai, a gente pode arrumar um quartinho para o senhor em algum lugar? Talvez um asilo, um daqueles que tem jardim e atividades. Um asilo. Geraldo olhou para a filha. A mesma filha cujas tranças ele fazia todas as manhãs antes da escola porque não tinha dinheiro para pagar cabeleireiro. A mesma filha para quem ele costurou, com agulha e linha, um vestido de festa junina às 2 da madrugada porque ela chorava, dizendo que era a única da classe sem fantasia. E se eu disser não? O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos, mas pesou como 3 anos. Renato deu um passo à frente. Pai, não é uma pergunta. A gente já assinou o contrato de intenção de compra. O comprador vem na semana que vem. O senhor tem até amanhã para pegar suas coisas. Geraldo levantou-se da poltrona.
Seus joelhos estalaram, suas costas doíam, mas ele se pôs de pé com a dignidade de um homem que já enfrentou coisas piores que ingratidão. Vocês estão me expulsando da minha própria casa. A gente está te libertando, pai. Fábio murmurou do canto, sem convicção, repetindo uma frase que claramente Renato o fizera ensaiar. Geraldo olhou para cada um deles, demoradamente, como se estivesse gravando aqueles rostos na memória. Depois, sem dizer mais nada, foi até o quarto. Pegou um saco plástico de supermercado, colocou dentro 2 mudas de roupa, uma foto da esposa falecida, seus documentos e um envelope amarelado que guardava no fundo da gaveta havia décadas. Voltou à sala. Eu vou, ele disse simplesmente. Mas lembrem-se deste momento. Lembrem-se de cada palavra que disseram aqui esta noite. Renato abriu a porta com impaciência. Geraldo saiu. Descalço, porque seus únicos sapatos estavam no banheiro e ele se recusou a voltar para buscá-los. Os vizinhos que ainda estavam nas varandas viram tudo. Dona Lúcia, a vizinha da frente, cobriu a boca com as mãos. Seu Antônio, do lado esquerdo, balançou a cabeça em descrença. Geraldo caminhou pela calçada sem olhar para trás. Atrás dele, a porta da casa que ele construíra se fechou com um estrondo definitivo. Mas o que ninguém naquela rua sabia, o que nem mesmo seus filhos ingratos suspeitavam, era que dentro daquele envelope amarelado que Geraldo carregava no saco plástico estava um documento que valia mais do que todas as casas daquele bairro juntas. E o velho Geraldo, que todos achavam acabado, estava apenas começando. A parada de ônibus ficava a 4 quadras da casa. Era uma estrutura de metal enferrujado, com um banco de madeira que já vira dias melhores. Geraldo sentou-se ali, o saco plástico no colo, os pés descalços no cimento gelado. O relógio do posto de gasolina em frente marcava 11h47 da noite. Ele não chorou. Não porque não quisesse, mas porque as lágrimas pareciam ter secado em algum momento nos últimos 40 anos, depois de tanto serem usadas. Quando a esposa morreu de uma pneumonia que poderia ter sido tratada se eles tivessem dinheiro para o hospital particular. Quando ele carregava sacos de cimento nas costas, com a coluna já comprometida, porque os filhos precisavam de uniformes novos. Quando vendia seu almoço no canteiro de obras para guardar o dinheiro da merenda das crianças. Um cachorro vira-lata, magro, com uma orelha rasgada e olhos tristes, aproximou-se e sentou ao lado dele no banco. Geraldo olhou para o animal e, pela primeira vez naquela noite, um sorriso amargo apareceu em seu rosto. Também te expulsaram de casa, companheiro? Pelo menos você tem a desculpa de não falar. Os meus entendiam português perfeitamente e, mesmo assim, não me ouviram. O cachorro encostou a cabeça na perna de Geraldo e o velho acariciou o pelo sujo do animal. Os dois ficaram ali, um homem descartado e um cachorro abandonado, fazendo companhia um ao outro na noite mais fria do ano. Geraldo fechou os olhos e as lembranças vieram sem pedir licença. Ele tinha 28 anos quando começou a construir aquela casa. Trabalhava como pedreiro de dia e vigia noturno de uma fábrica de madrugada. Dormia 3 horas por noite, às vezes 4 quando tinha sorte. Cada tijolo daquela casa custou suor. Cada saco de cimento custou sono. Cada telha custou um pedaço da sua saúde. A esposa, Dona Mércia, ajudava como podia. Lavava roupa para fora, vendia bolo na porta da escola. Juntos, levaram 4 anos para terminar a casa. 4 anos de sacrifício desumano. E quando finalmente colocaram a última telha, Mércia abraçou Geraldo e disse a frase que ele nunca esqueceu.
Agora nossos filhos têm um teto, Geraldo. Isso é tudo o que importa. Nossos filhos. Os mesmos que acabaram de arrancar esse teto de cima dele. Mércia morreu quando Renato tinha 10, Cláudia 8 e Fábio 5. Uma gripe que virou pneumonia, que virou tragédia. Geraldo ficou sozinho com 3 crianças, uma casa sem terminar de mobiliar e um salário que mal cobria o básico. Ele nunca recasou. Não porque não tivesse oportunidades, mas porque cada minuto livre era dedicado aos filhos. Ele aprendeu a fazer tranças para Cláudia, assistindo tutoriais na televisão da vizinha. Aprendeu a cozinhar o feijão do jeito que Mércia fazia, errando dezenas de vezes até acertar. Aprendeu a ser pai e mãe ao mesmo tempo, mesmo quando o mundo inteiro parecia dizer que ele não era suficiente. E agora, sentado naquela parada de ônibus, ele era insuficiente de novo. Só que desta vez, quem decidiu isso foram os próprios filhos. O amanhecer chegou cinzento e úmido. Geraldo acordou com o corpo inteiro doendo. O cachorro ainda ao seu lado, fiel como seus filhos nunca foram. Foi então que um carro velho estacionou na frente da parada. A porta se abriu e um homem gordo, de bigode grisalho e avental sujo de graxa, desceu. Geraldo, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui? Era Aníbal. Seu Aníbal, dono de uma pequena oficina mecânica a 2 bairros dali. Amigo de Geraldo desde a juventude, o único que sabia certas coisas que nem os filhos sabiam. Geraldo olhou para o amigo e finalmente permitiu que a máscara de indiferença caísse um pouco. Me mandaram embora de casa, Aníbal. Meus filhos. Aníbal ficou em silêncio por um longo momento. Depois, abriu a porta do passageiro. Entra. Você vai para minha casa. Minha mulher já está fazendo café. No carro, enquanto o motor velho tossia pela estrada, Aníbal olhou para o amigo de soslaio. Viu o saco plástico no colo dele. Viu o envelope amarelado dentro. Geraldo. Aníbal disse a voz grave. Aquele terreno. Você ainda tem ele, não tem? Geraldo não respondeu de imediato. Ele olhou pela janela suja do carro, observando as ruas do bairro passarem como slides de uma vida inteira. Tenho. 40 anos pagando imposto sem faltar um. Aníbal soltou um suspiro longo. Aquele terreno hoje vale uma fortuna, Geraldo. Você sabe disso, não sabe? Sei, Geraldo disse. E pela primeira vez em horas, algo diferente brilhou em seus olhos. Não era tristeza, não era raiva. Era algo que parecia perigosamente com um plano. Eu sei exatamente quanto vale. Se você está achando que sabe para onde essa história vai, espere. Porque o que seu Geraldo escondia era muito maior do que qualquer um imaginava. Na casa simples de Aníbal, depois de um banho quente e um café com pão que parecia o melhor banquete do mundo, Geraldo sentou-se à mesa da cozinha e abriu o envelope amarelado. Dentro havia um documento antigo, com bordas desgastadas pelo tempo, carimbos desbotados e uma assinatura firme no canto inferior direito. Uma escritura de propriedade. 40 anos atrás, quando Geraldo tinha 28 anos e trabalhava na construção civil, ele foi chamado para uma obra na periferia distante da cidade. Era uma região de mato, terra vermelha e nada mais. O dono do terreno vizinho à obra, um velho fazendeiro que estava se mudando para outro estado, ofereceu um pedaço enorme de terra por um preço que na época pareceu absurdo, absurdamente barato. Todos os colegas de obra riram. Terra no meio do nada? Para que serve isso? Vai criar boi? Plantar mandioca? Mas Geraldo tinha algo que seus colegas não tinham: visão. Ele olhou para aquele terreno vazio e viu o que ninguém via.
Viu que a cidade só podia crescer para aquele lado. Viu que a estrada que o governo estava construindo passaria perto. Viu o futuro onde os outros viam mato. Ele pegou todas as suas economias, dinheiro que guardava para comprar uma geladeira nova, e comprou o terreno. Mércia quase o matou quando soube. Geraldo, nós precisamos de geladeira. E você compra terra no fim do mundo? Confia em mim, Mércia. Um dia essa terra vai valer ouro. Mércia não confiou, mas também não o deixou. E Geraldo, religiosamente, todos os anos pagava o imposto daquele terreno. Mesmo quando não tinha dinheiro para pagar. Mesmo quando precisava escolher entre o imposto do terreno e um par de sapatos novos para os filhos. O terreno sempre venceu. E o tempo provou que Geraldo estava certo. A cidade cresceu. A estrada passou. Primeiro vieram os comércios, depois os condomínios, depois os shopping centers. Aquela terra no meio do nada se transformou em terreno nobre, cercado por mansões, restaurantes finos e lojas de grife. Aníbal era o único que sabia. Ele acompanhara tudo desde o início, sempre perguntando quando Geraldo ia vender, quando ia aproveitar aquela fortuna silenciosa. E a resposta era sempre a mesma. Quando eu morrer, fica para os meus filhos. É a herança deles. Mas agora, sentado na cozinha do amigo, com os pés finalmente em chinelos emprestados e o corpo doendo da noite ao relento, Geraldo olhava para aquela escritura com outros olhos. Os olhos de um pai traído. Eu ia dar isso para eles, Aníbal. Tudo. Cada metro quadrado. Era para ser a surpresa da minha vida, a prova de que o pai pobre deles não era tão inútil assim. Aníbal serviu mais café, em silêncio respeitoso. Mas eles não quiseram esperar. Geraldo continuou, a voz ficando mais dura. Eles preferiram me jogar na rua para vender um casebre de 120 metros quadrados por migalhas, do que ter paciência com o pai velho. Geraldo pegou o celular emprestado de Aníbal. Era um aparelho simples, com a tela rachada, mas funcionava. Ele discou um número que havia guardado na memória durante anos. O número de um corretor de imóveis que lhe enviava cartas todo semestre, implorando para que vendesse o terreno. O telefone tocou 3 vezes. Alô? A voz do outro lado era profissional, polida. Aqui é Geraldo Nogueira. O senhor me manda cartas há 15 anos sobre um terreno na Zona Sul. O silêncio do outro lado durou 2 segundos. Depois, a voz voltou completamente diferente, vibrando de excitação mal contida. Seu Geraldo? O senhor finalmente decidiu? Aquele terreno, senhor. O senhor tem noção do que vale hoje? Me diga. O corretor pigarreou. Pela localização, pela metragem, pelo zoneamento aprovado para construção residencial de alto padrão, estamos falando de algo entre 8 e 12 milhões de reais. Dependendo do comprador, pode ser mais. Geraldo desligou o telefone e olhou para Aníbal. Seus olhos estavam secos, mas havia neles uma chama que Aníbal não via há décadas. Meus filhos queriam minha casa? Podem ficar com ela. Aliás, já venderam, não é? Ótimo. Espero que aproveitem os trocados. Ele olhou para a escritura mais uma vez. E eu vou comprar a mansão ao lado. Enquanto isso, na casa aqui fora de Geraldo, a vida seguia como se nada tivesse acontecido. Ou melhor, seguia exatamente como os 3 filhos queriam, sem o velho. A venda foi rápida. Um casal jovem pagou R$180 mil pela casinha simples, dinheiro que foi dividido em 3 partes iguais, 60 mil para cada um. Renato comprou um carro seminovo com ar-condicionado e direção hidráulica, o primeiro carro decente da vida dele, segundo suas próprias palavras. Cláudia reservou um pacote de viagem para o litoral com o namorado. E Fábio, o caçula, que sempre tivera ideias grandiosas e execuções desastrosas,
Investiu tudo em um restaurante de comida japonesa que fechou em 45 dias. Nenhum dos três procurou o pai. Nenhum ligou, nenhum mandou mensagem. Nenhum perguntou se ele estava vivo ou morto. Para eles, Geraldo era um capítulo encerrado, uma página virada, um problema resolvido. Comente aqui embaixo se você acha que esses filhos merecem o que está por vir. 2 semanas depois da venda, os vizinhos da antiga rua de Geraldo notaram algo estranho. O terreno enorme que ficava ao lado da casinha, um terreno que sempre fora cercado por um muro velho e coberto de mato, de repente estava sendo limpo. Máquinas pesadas chegaram em caminhões enormes. Engenheiros com capacetes e pranchetas mediam cada centímetro. Pedreiros começaram a trabalhar em ritmo acelerado, das 6 da manhã às 10 da noite. Dona Lúcia, a vizinha curiosa que tudo via e tudo comentava, parou o mestre de obras na calçada. "Moço, o que vão construir aqui?" O mestre de obras, um sujeito grandão com bigode de moça, deu de ombros. "Uma casa. Grande. Coisa de gente rica." "E quem é o dono?" Dona Lúcia insistiu, os olhos brilhando de curiosidade. "Não posso dizer, dona." Ordens do patrão. A construção levou 6 semanas, um tempo absurdamente curto para o tamanho da obra, mas dinheiro compra velocidade. E quando os tapumes finalmente caíram, a rua inteira parou para olhar. Era uma mansão. Não uma casa grande, não uma casa bonita. Uma mansão de verdade, com 2 andares, garagem para 4 carros, jardim projetado por paisagista, piscina com borda infinita que brilhava sob o sol, e uma varanda no 2º andar que dava vista para toda a vizinhança, incluindo, ironicamente, a casinha simples que o casal jovem acabara de comprar. A casinha que fora de Geraldo. Os vizinhos estavam em estado de choque permanente. Quem construiria uma mansão daquelas naquele bairro humilde? Um político corrupto? Um traficante? Um empresário excêntrico? A resposta veio na manhã de uma terça-feira, quando um caminhão de mudança estacionou em frente à mansão. Os carregadores desciam móveis que os vizinhos só tinham visto em novelas de televisão. Sofás de couro legítimo, mesas de madeira maciça, eletrodomésticos que pareciam ter saído de uma nave espacial. E então, um carro preto com vidros escuros parou na entrada. A porta se abriu. E de dentro desceu, com sapatos novos de couro, calça social, camisa de linho branco e um sorriso que valia mais do que toda aquela construção, seu Geraldo Nogueira. Descalço daquela rua há 2 meses. Agora dono da maior casa do bairro. Dona Lúcia quase desmaiou. Seu Antônio deixou cair o regador. O silêncio na rua era tão profundo que dava para ouvir os passarinhos cantando no jardim recém-plantado da mansão. Geraldo olhou ao redor, respirou fundo e disse para o motorista que o acompanhava: "Pode estacionar na garagem, filho. Eu vou cumprimentar os vizinhos." Ele caminhou pela calçada, a mesma calçada onde estivera descalço e humilhado, e acenou para cada vizinho com a calma de quem sabe que a vida tem um senso de humor muito peculiar. A notícia correu pelo bairro como fogo em palha seca. O velho Geraldo, o pedreiro aposentado, o pai abandonado, o homem do saco plástico, era milionário. E morava agora na mansão ao lado da casa de onde fora expulso. Mas a notícia que realmente importava ainda não havia chegado aos ouvidos de quem mais precisava ouvi-la. Renato estava lavando seu carro seminovo na garagem do apartamento alugado quando o telefone tocou. Era um primo distante. "Renato, é verdade que teu pai construiu uma mansão na antiga rua de vocês?" Renato desligou o telefone achando que era piada. Ligou para Cláudia, que já tinha ouvido a mesma história de uma amiga. Ligou para Fábio, que confirmou, tremendo, porque o vizinho mandara fotos. As fotos mostravam tudo: a mansão, a piscina,
o jardim, os carros, e na varanda do segundo andar, com uma xícara de café na mão e o cachorro vira-lata da parada de ônibus deitado a seus pés, estava seu Geraldo, sorrindo. Se você achou que a história já era boa, se prepare, porque o que aconteceu a seguir ninguém esperava, nem o próprio Geraldo. No dia seguinte à mudança, Geraldo fez algo que deixou toda a vizinhança em polvorosa. Ele organizou um churrasco. Não um churrasco qualquer. Um churrasco monumental, com carnes nobres, cerveja artesanal, música ao vivo e um buffet que incluía até sushi, o que arrancou gargalhadas dos vizinhos que o conheciam como o homem do arroz com ovo. Todos foram convidados. Todos os vizinhos da rua, os antigos e os novos. O casal jovem que comprara sua casa foi recebido com um abraço caloroso. Dona Lúcia ganhou um lugar de honra ao lado de Geraldo. Seu Antônio foi nomeado responsável pela churrasqueira, uma missão que ele aceitou com honras militares. Todos menos 3 pessoas receberam convite. Geraldo estava sentado à beira da piscina, o cachorro vira-lata, que agora se chamava Fiel, a seus pés, quando Aníbal se aproximou com uma cerveja. "E os seus filhos?" Aníbal perguntou baixinho. "Você sabe que eles já ficaram sabendo." Geraldo tomou um gole da sua limonada. Ele não bebia álcool desde que Mércia morrera. "Sei." "E sei que estão loucos para aparecer. E vai deixar?" Geraldo olhou para a casinha do outro lado do muro, a casa que ele construíra, a casa de onde fora expulso. "Vou, mas não hoje. Hoje é dia de celebrar com quem merece." A festa durou até tarde. Os vizinhos, gente simples e trabalhadora que sempre respeitara Geraldo, brindaram sua nova vida com alegria genuína. Ninguém perguntou de onde viera o dinheiro. Ninguém pediu nada. Eles simplesmente celebraram porque um homem bom, um homem que a vida maltratara repetidamente, finalmente tinha algo para sorrir. Mas na segunda-feira, a paz acabou. Renato foi o primeiro a aparecer. Ele estacionou seu carro seminovo na frente da mansão e ficou parado, olhando para cima, a boca literalmente aberta. A mansão vista ao vivo era ainda mais impressionante do que nas fotos. O muro era de pedra natural, o portão era de ferro forjado com detalhes dourados, e o jardim parecia ter sido transplantado diretamente de uma revista de decoração. Ele tocou o interfone. A voz que respondeu era de um funcionário. "Residência Nogueira, quem deseja?" Renato engoliu em seco. Residência Nogueira. Seu próprio sobrenome soando como nome de palácio. "Sou Renato, filho do Geraldo." "Um momento, por favor." O momento durou 15 minutos. 15 minutos em que Renato ficou parado ao sol, suando no calor, enquanto do outro lado do muro ouvia o barulho de uma fonte de água decorativa e o canto de pássaros em um jardim que parecia ter ar-condicionado natural. Finalmente, o portão se abriu. Um funcionário de camisa polo o conduziu pelo caminho de pedras até a área da piscina. E lá estava Geraldo, sentado em uma espreguiçadeira de madeira nobre, lendo um jornal, usando óculos novos, roupas confortáveis e chinelos de couro. Renato parou a 3 metros do pai. Seus olhos estavam arregalados, suas mãos tremiam. "Pai?" A voz saiu estrangulada. Geraldo baixou o jornal calmamente. Olhou para o filho mais velho com uma expressão que não era de raiva nem de triunfo. Era de uma calma perturbadora, a calma de quem já planejou cada palavra que diria. "Renato, sente-se. Quer água? Limonada?" Geraldo ofereceu com a cortesia de um anfitrião recebendo uma visita qualquer. "Pai, o quê? Como? Eu não entendo." Renato balbuciava, olhando ao redor, tentando processar a piscina, a mansão, os funcionários, o contraste absurdo entre aquilo e o homem que ele expulsara de um casebre 2 meses antes.
Não entende o quê, meu filho? Que seu pai inútil, aquele que só comia e ocupava espaço, na verdade tinha algum valor? A porta dos fundos se abriu. Cláudia e Fábio entraram juntos, trazidos pelo mesmo funcionário. Aparentemente, os três tinham combinado de vir no mesmo dia, a mesma logística de ataque que usaram na noite da expulsão. Cláudia correu na direção do pai com os braços abertos. Paizinho, como eu senti saudade! Meu Deus, como eu fiquei preocupada com o senhor! Geraldo ergueu uma mão, parando-a a 2 passos de distância. O gesto foi suave, mas firme como um muro. Saudade. Geraldo repetiu a palavra lentamente. 2 vezes ele olhou nos olhos da filha. 63 dias, Cláudia. Foi exatamente esse o tempo desde que vocês me puseram para fora. 63 dias em que nenhum de vocês me procurou, ligou ou mandou uma única mensagem. 63 dias em que, pelo que vocês sabiam, eu poderia estar morto em uma vala. E agora você fala em saudade? O silêncio era tão denso que dava para cortá-lo com uma faca. Fábio, o caçula, estava encostado na parede da casa com os olhos no chão, exatamente na mesma posição da noite em que expulsaram o pai. Geraldo levantou-se da espreguiçadeira. Ele olhou para os 3 filhos, um por um, demoradamente, como fizera naquela última noite. Eu deixei vocês entrarem por uma única razão, ele disse, a voz baixa, mas carregando o peso de décadas. E essa razão vocês vão descobrir agora. Ninguém estava preparado para o que seu Geraldo diria a seguir. Nem seus filhos, nem o próprio Geraldo, que ensaiara aquele discurso mentalmente durante 63 noites seguidas. Os 3 estavam sentados nas cadeiras de vime ao redor da mesa da área gourmet. Renato tentava manter a postura de homem forte, mas seus olhos não paravam de viajar pela mansão, calculando mentalmente o valor de cada metro quadrado. Cláudia segurava um copo de água com as 2 mãos, como se precisasse de algo para se ancorar. Fábio continuava em silêncio, os olhos fixos na piscina, o reflexo da água dançando em seu rosto pálido. Geraldo abriu uma pasta de couro que estava sobre a mesa. De dentro, tirou documentos, muitos documentos, escrituras, recibos, comprovantes de pagamento de impostos. 40 anos de história silenciosa, espalhados sobre a mesa como cartas de um jogo que ninguém sabia que estava sendo jogado. Quando eu tinha 28 anos, ele começou, a voz medida, sem pressa. Eu comprei um terreno na Zona Sul. Todo mundo achou que eu era louco. Sua mãe quase me largou por causa disso. Mas eu comprei porque eu sabia, eu sentia, que aquela terra um dia valeria alguma coisa. Renato pegou um dos documentos, os olhos arregalados lendo números e datas. 40 anos. Geraldo confirmou. 40 anos pagando imposto religiosamente. 40 anos sem vender, sem hipotecar, sem tocar. E sabem por quê? Os 3 filhos olharam para ele ao mesmo tempo. 3 pares de olhos que ele conhecia desde o berço, agora cheios de algo que ele nunca vira dirigido a ele. Atenção. Porque era para vocês. Cada centímetro quadrado daquele terreno era a herança que eu estava guardando para os meus filhos. Para o Renato poder abrir o negócio que sempre sonhou. Para a Cláudia comprar uma casa própria sem depender de namorado. Para o Fábio ter uma segunda chance depois de cada fracasso. A palavra fracasso atingiu Fábio como um tapa, mas ele não reagiu. Apenas engoliu em seco. Geraldo empurrou uma folha específica para o centro da mesa. Era uma avaliação imobiliária recente, com o logotipo de uma das maiores corretoras do país. O valor estimado estava circulado em caneta vermelha. Cláudia leu o número e deixou o copo cair. A água se espalhou pela mesa, molhando os documentos, mas ninguém se mexeu para limpar. 12 milhões? Sua voz saiu como um fio.
R$ 12.400.000. Geraldo corrigiu. Na última avaliação. Pode ser mais, dependendo do comprador. Renato ficou branco. Literalmente branco, como se todo o sangue tivesse abandonado seu rosto de uma vez. Suas mãos começaram a tremer. Ele fez as contas mentalmente, dividindo 12 milhões por 3, e quando o número apareceu em sua cabeça, ele sentiu uma vertigem que quase o derrubou da cadeira. A gente vendeu a casa por 180 mil. Renato murmurou, a voz morta. 60 mil para cada um. Eu comprei um carro. Geraldo assentiu lentamente. Você comprou um carro. Cláudia comprou uma viagem. Fábio abriu um restaurante que fechou em 45 dias. Trocaram a herança de uma vida inteira por migalhas. Mas o pior, e aqui Geraldo bateu o dedo na mesa com força, o pior não foi isso. O pior foi que, para conseguir essas migalhas, vocês jogaram o pai de vocês na rua, como se fosse um móvel velho. Se vocês tivessem esperado, se vocês tivessem tido um pingo de paciência, de respeito, de humanidade, cada um de vocês teria mais de 4 milhões de reais. Mas vocês não quiseram esperar. Vocês queriam o dinheiro rápido e o velho fora do caminho. O silêncio que se seguiu era insuportável. Era o tipo de silêncio que machuca, que pressiona os tímpanos, que faz o coração acelerar buscando qualquer som para se agarrar. Cláudia foi a primeira a chorar. Não um choro bonito de novela, mas um choro feio, com soluços altos, nariz escorrendo, maquiagem derretendo. Pai, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu não sabia. Eu nunca imaginei. Você não precisava saber do terreno para me tratar com dignidade, Cláudia. Geraldo respondeu, e cada palavra carregava o peso de 40 anos de sacrifício. Vocês não precisavam saber que eu era rico para não me jogar na rua. Eu era o pai de vocês. Isso deveria ter bastado. Renato levantou-se abruptamente, a cadeira raspando no piso. Ele andava de um lado para o outro, as mãos na cabeça, murmurando números, calculando a magnitude do erro. Não era remorso que ele sentia. Era raiva de si mesmo por ter perdido dinheiro. E Geraldo percebeu isso. Renato! Geraldo chamou. O filho parou. Eu vejo nos seus olhos que você não está arrependido de ter me expulsado. Está arrependido de ter perdido a herança. E essa diferença é tudo o que eu precisava ver. Renato abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram na garganta porque era verdade, e todos sabiam. Fábio, que não dissera uma palavra desde que chegara, finalmente levantou o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, mas ele não chorava. Havia algo diferente em sua expressão, algo que os irmãos não reconheciam. Vergonha. Vergonha genuína. Você tem razão, pai. Fábio disse, a voz rouca. A gente não merece nada. Não por causa do dinheiro, mas porque o senhor dormiu numa parada de ônibus por nossa causa e nenhum de nós se importou. Geraldo olhou para o caçula e pela primeira vez naquela conversa, algo amoleceu em seu olhar. Mas ele não cedeu. Ainda não. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e vou dizer apenas uma vez. Geraldo se levantou, ajeitando a camisa de linho como quem ajusta uma armadura. Eu fiz meu testamento na semana passada, e nenhum de vocês está nele. A frase caiu como uma bomba. Cláudia soluçou mais alto. Renato ficou paralisado. Fábio apenas assentiu, como se já esperasse. Tudo o que eu tenho, este terreno, esta casa, tudo, vai para um fundo de assistência a idosos abandonados. Porque eu sei o que é ser velho e jogado fora. E não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Geraldo guardou os documentos na pasta, fechou-a com um clique e olhou para os filhos pela última vez naquela tarde. Agora vocês podem ir. Conhecem a saída.
Afinal, vocês são especialistas em colocar pessoas para fora de casas. Nos dias que se seguiram, a mansão de Geraldo virou o assunto mais comentado de toda a cidade. Não apenas pelo contraste absurdo entre o velho pedreiro aposentado e a casa milionária, mas pela história por trás dela. Os vizinhos contaram para os amigos, que contaram para os parentes, que compartilharam nas redes sociais. Em menos de uma semana, a história de seu Geraldo era notícia em portais de todo o país. Pai expulso por filhos, compra mansão ao lado e tira todos da herança. As manchetes variavam no tom, mas todas contavam a mesma verdade incômoda. Geraldo não dera entrevistas, não buscara atenção. Ele simplesmente vivia sua vida nova, com uma tranquilidade que irritava profundamente quem esperava vê-lo amargo ou vingativo. Todas as manhãs, ele tomava café na varanda com Fiel, o cachorro resgatado da parada de ônibus, que agora usava coleira de couro e dormia em uma cama própria no quarto de Geraldo. Todas as tardes, ele recebia visitas dos vizinhos antigos, jogava dominó com Aníbal e conversava com Dona Lúcia sobre as novelas. Mas do outro lado da cidade, 3 pessoas viviam um inferno particular. Renato não conseguia dormir. Toda noite ele ficava acordado calculando. 12 milhões divididos por 3. 4 milhões cada. Ele havia trocado 4 milhões de reais por um carro seminovo que já tinha um arranhão na porta. O carro, que antes era motivo de orgulho, agora era um monumento à sua estupidez. Ele dirigia aquele carro e sentia náusea. Cláudia cancelara a viagem ao litoral. Não por consciência, mas porque não conseguia aproveitar nada sabendo o que perdera. Ela ligava para o pai todos os dias. O funcionário da casa atendida e sempre dava a mesma resposta. Seu Geraldo agradece a ligação, mas não deseja falar no momento. Fábio, o caçula, era o caso mais curioso. Ele não ligou para o pai, não tentou visitar, não mandou mensagens. Em vez disso, ele fez algo que ninguém esperava. Ele foi até o cartório, pesquisou o nome do fundo de assistência a idosos que o pai mencionara e apareceu na porta da instituição que o fundo apoiava. Era um asilo municipal na periferia. Um lugar triste, com paredes descascadas, cheiro de mofo e velhos esquecidos sentados em cadeiras de plástico, olhando para o nada. Fábio entrou e perguntou à coordenadora se podia ajudar. Não como doador, porque não tinha dinheiro, como voluntário. A coordenadora, uma mulher cansada de 50 anos, chamada Dona Teresa, olhou para ele com desconfiança. Voluntário? Você sabe o que isso significa? Trocar fraldas, dar banho, limpar vômito, aguentar gritos de quem tem demência e não sabe mais onde está? Eu sei, Fábio disse. Eu sei exatamente o que significa cuidar de alguém que não pode mais cuidar de si mesmo. E eu preciso aprender a fazer isso direito. Ele começou naquele mesmo dia. Enquanto isso, Renato escolheu um caminho diferente. Contratou um advogado barato, daqueles que anunciam em poste de luz, e tentou contestar o testamento do pai. Alegava que Geraldo não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais, que a idade avançada o tornava vulnerável à manipulação, que a compra da mansão era prova de comportamento irracional. O advogado de Geraldo, um profissional sério contratado por Aníbal, desmontou cada argumento antes mesmo de chegar ao tribunal. Laudos médicos mostravam que Geraldo estava perfeitamente lúcido. Registros financeiros provavam que cada transação fora planejada e executada com precisão cirúrgica. O juiz nem sequer aceitou o caso. Renato saiu do fórum humilhado. O advogado barato encolhendo os ombros como quem diz, eu avisei. Foi nesse momento que Cláudia ligou para Renato com a voz trêmula. Renato, o Fábio está trabalhando no asilo que o pai financia. Ele está lá todo dia, de manhã até à noite. Está trocando fralda de velho, dando banho, fazendo comida.
Já tem 3 semanas. Renato ficou em silêncio. Depois bufou. Ele está fazendo teatro para reconquistar o pai. É estratégia. Mas não era. E no fundo, Renato sabia, porque Fábio não contara nada ao pai. Não fizera publicações nas redes sociais, não mandara fotos. Ele simplesmente ia ao asilo todos os dias e trabalhava, em silêncio, sem plateia. Uma noite, 3 semanas depois de começar o voluntariado, Fábio estava dando banho em um senhor de 84 anos chamado Seu Joaquim. O velho tinha Alzheimer avançado e não reconhecia mais ninguém. Mas naquele momento, enquanto Fábio ensaboava suas costas com cuidado, Seu Joaquim olhou para ele e disse com voz clara: "Obrigado, meu filho." Fábio parou. Aquelas 2 palavras, meu filho, ditas por um estranho que o confundia com alguém que já não existia, quebraram algo dentro dele. Ele pensou no pai. No pai que ele ajudara a expulsar. No pai que dormira na parada de ônibus. No pai cujas costas ele nunca ensaboou, cujas mãos ele nunca segurou, cuja solidão ele nunca enxergou. E ali, no banheiro daquele asilo precário, ajoelhado no piso molhado, Fábio chorou pela primeira vez desde que era criança. Comente aqui embaixo se você acha que Geraldo deveria perdoar os filhos. A resposta dele vai te surpreender. 1 mês havia se passado desde a revelação na mansão. Geraldo acompanhava tudo à distância. Ele sabia do processo ridículo de Renato, sabia da viagem cancelada de Cláudia e, principalmente, sabia do voluntariado silencioso de Fábio. Aníbal era seus olhos e ouvidos, trazendo relatórios detalhados como um espião amigo. Ele trabalha de verdade, Geraldo, Aníbal disse uma noite, tomando café na varanda da mansão. Não é teatro. O moleque mudou. Dona Teresa disse que ele é o melhor voluntário que ela já teve. Geraldo ouviu em silêncio, acariciando Fiel atrás das orelhas. Ele olhava para as estrelas, as mesmas estrelas que vira da parada de ônibus naquela primeira noite, e pensava em Mércia. O que ela diria? O que ela faria? Ele sabia a resposta. Mércia sempre fora a dona do perdão na família. Geraldo era o teimoso, o orgulhoso, o muro, mas Mércia era a ponte. E mesmo morta há décadas, ela ainda conseguia guiá-lo. Na manhã seguinte, Geraldo ligou para os 3 filhos. A mesma logística de sempre, uma chamada para cada um com a mesma mensagem. Venham à mansão no sábado às 10 horas. Precisamos conversar. Sábado chegou com sol forte e um calor que fazia o asfalto brilhar. Os 3 chegaram pontualmente, o que já era uma novidade, porque quando Geraldo morava na casinha, eles apareciam quando queriam e sempre com pressa de ir embora. Renato estava diferente. O olhar arrogante havia sumido, substituído por olheiras profundas e uma barba mal feita. O carro seminovo estava sujo, sinal de que a vida não andava tão bonita quanto ele tentava aparentar. Cláudia veio maquiada, mas os olhos estavam inchados de chorar. Fábio veio com roupas simples de trabalho, cheirando a sabão de coco e desinfetante do asilo. Geraldo os recebeu na sala de estar. Uma sala que tinha mais metros quadrados do que a casa inteira onde eles haviam crescido. Ele estava sentado em uma poltrona de couro, com uma pasta de documentos no colo. A mesma pasta da última vez. Eu não vou mudar meu testamento. Geraldo começou, direto, sem rodeios. Os ombros de Renato caíram. Cláudia fechou os olhos. Fábio apenas assentiu. Mas eu vou dar a vocês uma chance. Uma única chance. 3 pares de olhos se fixaram nele. Geraldo abriu a pasta e tirou 3 envelopes brancos, cada um com um nome escrito à mão. Dentro de cada envelope há um endereço. É o endereço de um lar de idosos que eu estou ajudando a reformar com parte do dinheiro da venda de uma porção do terreno. O lar precisa de voluntários. Não de dinheiro, não de doações. De trabalho braçal.
Limpar, cozinhar, cuidar, conversar, fazer companhia. 3 meses. Cada um de vocês vai trabalhar lá por 3 meses, sem câmeras, sem publicação em rede social, sem ninguém sabendo. Fábio abriu seu envelope e quase sorriu. Era o mesmo asilo onde ele já trabalhava há semanas. Renato pegou o envelope com mãos trêmulas. Trabalhar em asilo? Eu? Isso é humilhação. Eu sou empresário. Eu tenho reputação. Geraldo olhou para o filho mais velho com uma calma devastadora. Você é empresário de quê, Renato? Seu último negócio foi vender a casa do seu pai para comprar um carro. Sua reputação é de um homem que expulsou um idoso na rua. Então sim, você vai limpar banheiro de asilo e vai fazer isso de bom grado, ou não precisa voltar aqui nunca mais. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era choque, não era vergonha, era escolha. Cada um dos 3 filhos estava diante de uma encruzilhada. Cláudia foi a primeira a falar. Eu aceito, pai. Eu aceito e vou fazer tudo o que pedirem. Fábio levantou a mão como um aluno na escola. Pai, eu já estou lá há 1 mês. Posso continuar de onde parei? Geraldo olhou para o caçula e algo brilhou em seus olhos. Algo quente, algo que ele vinha escondendo desde o início. Pode, meu filho, pode sim. Todos os olhares se voltaram para Renato, o mais velho, o líder da expulsão. O que gritara que o pai era uma óbrega. Ele estava vermelho, suando, os punhos cerrados. A luta interna era visível, o orgulho brigando com algo que ele nem sabia nomear. 10 segundos. 20. 30. Renato abriu o envelope, leu o endereço e, sem dizer uma palavra, guardou o papel no bolso e assentiu uma vez com a cabeça. Uma única vez. Geraldo respirou fundo. Ótimo. 3 meses a partir de segunda-feira. E não pensem que eu não vou saber se estão indo ou não. Eu tenho meus informantes. Aníbal, escondido atrás da porta da cozinha, fingiu que não ouviu. Quando os filhos saíram, Geraldo ficou sozinho na sala. Fiel veio trotar até ele e deitou aos seus pés. O velho olhou para a foto de Mércia que colocara na estante e sussurrou. Estou fazendo certo, minha velha. A foto não respondeu, claro. Mas o vento que entrou pela janela naquele instante trouxe um cheiro de jasmim, a flor favorita de Mércia, e Geraldo escolheu acreditar que aquilo era um sim. A semana seguinte trouxe a resposta que Geraldo esperava e a que ele temia. Cláudia e Fábio apareceram no asilo na segunda-feira às 7 da manhã. Fábio já conhecia a rotina e apresentou a irmã à equipe. Cláudia, que nunca lavara um prato na vida sem reclamar, começou o dia trocando lençóis de camas molhadas. Renato não apareceu. Não apareceu na segunda, nem na terça, nem na quarta. Geraldo recebeu a notícia por Aníbal sem demonstrar surpresa. Apenas assentiu e voltou a ler seu jornal. Mas na quinta-feira, algo mudou. Renato estava sentado no carro seminovo, no estacionamento de um shopping center, comendo um sanduíche barato no almoço, porque o dinheiro da venda da casa já estava acabando. O carro, que era motivo de orgulho, agora consumia gasolina que ele mal podia pagar. O arranhão na porta parecia ter crescido. Tudo parecia ter encolhido. Ele ligou o rádio para fugir do silêncio e uma reportagem chamou sua atenção. Um jornalista entrevistava a Dona Teresa, a coordenadora do asilo, sobre a reforma financiada por um benfeitor anônimo. A repórter perguntou qual era a maior necessidade do lugar. Dona Teresa respondeu sem hesitar. A maior necessidade não é dinheiro, moça. É gente. Temos 23 idosos aqui, e a maioria não recebe visita. Eles morrem de solidão. Alguns têm filhos, têm netos, mas ninguém aparece. A gente se torna a família deles,
mas não é a mesma coisa. Nada substitui um filho olhando nos olhos e dizendo: estou aqui. Renato desligou o rádio. Ficou parado olhando para o volante por 5 minutos. Depois, ligou o motor e dirigiu. Não para casa, para o asilo. Ele chegou sujo de sanduíche, com a camisa amarrotada e o orgulho em frangalhos. Dona Teresa o recebeu na porta com os braços cruzados. Você é o Renato, o terceiro filho? Sou. Está atrasado 4 dias. Eu sei. Dona Teresa o estudou por um longo momento. Banheiro do ala masculina precisa de limpeza. Balde e rodo estão no depósito. Luvas na caixa azul. Renato foi, sem protestar, sem reclamar. E quando entrou naquele banheiro e viu o estado em que estava, sentiu o estômago revirar. Mas ele limpou cada azulejo, cada vaso, cada canto. Demorou 2 horas e, quando terminou, estava encharcado de suor e de algo que ele não esperava sentir: alívio. As semanas foram passando. Os 3 filhos trabalhavam no asilo em turnos. Cláudia descobriu que tinha jeito para cozinhar para muitas pessoas e assumiu a cozinha nos fins de semana, preparando sopas e bolos que os idosos devoravam com sorrisos desdentados. Fábio se especializou em fisioterapia improvisada, ajudando os velhos com exercícios simples que melhoravam a mobilidade. E Renato, o mais resistente, acabou encontrando seu lugar na tarefa mais inesperada de todas. Ele conversava. Sentava ao lado dos velhos e ouvia suas histórias. Horas e horas de histórias sobre guerras, amores, filhos que nunca vinham, netos que não ligavam. E cada história era um espelho que refletia o rosto de seu próprio pai. Um velho chamado Seu Benedito, de 91 anos, segurou a mão de Renato numa tarde quente e disse com voz trêmula: Meu filho me pôs aqui há 6 anos. Disse que voltava para me visitar. Nunca mais voltou. Mas sabe o que é pior, meu jovem? Não é a raiva. A raiva passa. O que não passa é a saudade. A saudade de quem você criou, de quem você amou mais do que a si mesmo, virar as costas e ir embora como se você nunca tivesse existido. Renato não conseguiu responder. Ele apertou a mão do velho e ficou ali, em silêncio, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto pela primeira vez desde que era garoto. Naquela noite, ele dirigiu até a mansão do pai. Não tocou o interfone. Ficou sentado no carro, olhando para a varanda do 2º andar, onde a luz estava acesa. E chorou como não chorava há 30 anos. Na varanda, Geraldo viu o carro estacionado. Reconheceu o modelo, o arranhão na porta. Não desceu. Apenas ficou ali, olhando para o carro do filho, enquanto Fiel dormia a seus pés. 2 velhos separados por um muro. Um dentro de uma mansão, outro dentro de um carro. Ambos sozinhos. Ambos querendo a mesma coisa, mas nenhum dos dois sabendo como pedir. 3 meses, 90 dias, 2.160 horas. Esse foi o tempo que levou para 3 filhos ingratos começarem a entender o que seu pai sentira durante 63 dias na rua e durante 68 anos de vida dedicada a eles. O dia da reunião final chegou em uma manhã de domingo. Geraldo convocou todos novamente à mansão, mas desta vez a atmosfera era diferente. Não havia tensão no ar, não havia medo. Havia algo mais raro e mais frágil: esperança. Dona Teresa enviara relatórios detalhados sobre cada um dos 3 filhos. Cláudia não faltara um único dia. Aprendera a cozinhar para 30 pessoas e já estava organizando uma horta no quintal do asilo para reduzir custos. Fábio completara 4 meses, um a mais do que o pedido, e havia convencido 3 amigos a se tornarem voluntários regulares.
E Renato, apesar do início atrasado, terminara os 3 meses completos sem faltar. Dona Teresa acrescentou uma nota pessoal sobre ele. O senhor Renato mudou. Não sei explicar como, mas ele chegou aqui como um estranho e saiu como família. Geraldo leu os relatórios sozinho, na poltrona de couro, com Fiel no colo. Seus olhos ficaram úmidos, mas ele enxugou com as costas da mão antes que alguém visse. Orgulho era algo que ele não sentia pelos filhos há muito tempo, e a sensação era quase estranha, como vestir uma roupa que não usava há anos e descobrir que ainda servia. Quando os 3 chegaram naquela manhã de domingo, encontraram a mesa do jardim posta para o café da manhã. Pão de queijo, bolo de fubá, café coado no pano, frutas frescas. A mesma comida que Geraldo fazia quando eles eram crianças. A mesma comida que Mércia fazia antes de partir. Cláudia viu a mesa e chorou antes mesmo de sentar. Fábio reconheceu a receita do bolo pelo cheiro e fechou os olhos, transportado para uma cozinha que já não existia mais. Renato olhou para o pai e, pela primeira vez, não tentou esconder o que sentia. Seus olhos estavam vermelhos e ele não desviou o olhar. Sentem-se, Geraldo disse. Vamos comer primeiro. Conversa séria de barriga vazia nunca dá certo. Eles comeram em um silêncio que não era desconfortável. Era o silêncio de quem está saboreando não apenas a comida, mas o momento, a presença, a segunda chance que ninguém merecia, mas que todos queriam. Quando as xícaras se esvaziaram, Geraldo limpou a boca com guardanapo e abriu a pasta de documentos pela última vez. Seu advogado lhe enviara a versão final do testamento revisado. Eu disse que não mudaria meu testamento. Geraldo começou, e as 3 respirações pararam ao mesmo tempo. E vou manter minha palavra. O Fundo para Idosos Abandonados continua sendo o beneficiário principal. 50% de tudo o que eu tenho vai para ele. Renato fechou os olhos. Cláudia apertou as mãos uma contra a outra. Fábio apenas escutava. Mas os outros 50%, Geraldo continuou, serão divididos igualmente entre vocês 3, com uma condição. Os olhos de Renato se abriram. Que condição? Geraldo olhou para cada filho, lentamente, como fizera na noite da expulsão. Mas desta vez não havia dor em seu olhar. Havia algo diferente, confiança cuidadosa. A condição é que vocês nunca parem. O voluntariado, o trabalho no asilo, o cuidado com quem não tem mais ninguém. Isso não acaba hoje. Isso não acaba quando eu morrer. Isso passa a ser a missão de vocês. Não por obrigação, não por dinheiro, mas porque vocês viram com os próprios olhos o que acontece quando um velho é abandonado. E se algum dia um de vocês parar, sua parte vai inteira para o fundo. Fábio foi o primeiro a responder. Pai, eu não ia parar de qualquer jeito, com ou sem herança. Geraldo olhou para o caçula e sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que dava para um filho em meses. Eu sei, meu filho, eu sei. Cláudia levantou-se e, desta vez, Geraldo não a impediu. Ela o abraçou, chorando no ombro do pai que cheirava a café coado e a sabonete simples, o mesmo cheiro da infância. Renato ficou sentado. Ele olhava para as próprias mãos, as mãos que empurraram o pai para fora de casa, as mãos que ele usara para limpar banheiros de asilo nos últimos 3 meses. Mãos que finalmente entendiam que o trabalho mais difícil do mundo não é construir uma mansão. É reconstruir a confiança de quem você destruiu. Ele levantou-se devagar, caminhou até o pai e fez algo que não fazia desde os 10 anos de idade, quando sua mãe morreu e Geraldo o segurou no colo dizendo que tudo ficaria bem. Ele abraçou o pai e pediu perdão. Não com palavras,
com o abraço mais apertado que seus braços conseguiram dar. Geraldo segurou o filho mais velho e sentiu aquele corpo adulto tremer como o de uma criança assustada. E naquele abraço, 40 anos de segredos, 2 meses de humilhação e 3 meses de redenção se dissolveram como açúcar no café quente daquela manhã de domingo. Fábio se juntou ao abraço, depois Cláudia, e ali, no jardim da mansão que a dor construiu, 4 pessoas se seguraram como se o mundo dependesse daquele momento, porque para eles dependia. Fiel latiu uma vez, pulando ao redor do grupo, o rabo balançando freneticamente. Até o cachorro sabia que algo importante estava acontecendo. Quando finalmente se separaram, Geraldo pegou sua xícara de café, agora frio, e ergueu no ar. Sua mãe de vocês diria algo bonito agora. Ela sempre sabia o que dizer. Eu não tenho o dom dela, mas vou tentar. Ele olhou para a casa que construíra com dinheiro, para a casa antiga que construíra com as mãos, visível do outro lado do muro, e para os 3 filhos que finalmente haviam construído algo com o coração. A casa de onde vocês me expulsaram valia R$180 mil. Esta mansão vale milhões. Mas a lição que vocês aprenderam nesses 3 meses, essa não tem preço. Porque o maior patrimônio que um pai pode deixar não é terra, não é dinheiro, não é tijolo. É o exemplo de que nunca é tarde para mudar. E a maior herança que um filho pode receber não está em testamento nenhum. É a chance de olhar o pai nos olhos e dizer obrigado, enquanto ainda dá tempo. Naquela mesa, naquele jardim, naquela família remendada com fio de lágrimas e costurada com perdão, a vida recomeçou. Não perfeita, porque nenhuma família é. Não sem cicatrizes, porque toda história de verdade deixa marcas, mas real. E como disse um velho pedreiro sábio que dormiu numa parada de ônibus com um cachorro vira-lata e um segredo de 40 anos, às vezes real é tudo o que importa. Dona Lúcia, a vizinha curiosa, apareceu no portão naquela tarde com uma torta de frango. Seu Geraldo, é verdade que o senhor perdoou seus filhos? Geraldo pegou a torta, cheirou com aprovação e respondeu: Eu não perdoei, Dona Lúcia. Eu dei a eles a chance de merecerem o perdão. E isso, minha senhora, é uma coisa completamente diferente. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe seu comentário dizendo o que você faria no lugar do Geraldo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e lembre-se, cuide dos seus pais enquanto eles ainda estão aqui, porque a cadeira vazia na mesa de jantar pesa mais do que qualquer mansão. Que Deus abençoe a todos.